Pessoal, antes de iniciar nossa aula, eu gostaria que vocês escrevessem o nome de vocês nos comentários para facilitar a chamada. Hoje nós vamos dar continuidade à temática As Bases Cromossômicas da Herança, que é desse capítulo número 2. Esse capítulo versa sobre a segunda lei de Mendel, que diz o seguinte: em um cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um se separam, se segregam de forma independente durante a formação dos gametas, se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Então, se tem duas ou mais características, elas se separam independentemente. Uma não depende da outra. Como exemplo, o exercício que vocês fizeram sobre a questão da cor e do formato das ervilhas. Se a ervilha é amarela, isso significa que o formato dela vai ser lisa. Ela pode ser amarela e lisa ou pode ser amarela e rugosa. Da mesma forma, a verde. A verde ela não é só verde e rugosa, ela pode ser verde e pode ser lisa. Porque essas características elas são independentes. A cor é independente do formato. Então, isso que versa a segunda lei de Mendel. No livro de vocês apresenta essa imagem falando sobre onde ocorre esse processo de dependência das características. Por exemplo, um indivíduo com gene A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, ou seja, um indivíduo heterozigoto, localizado em pares de cromossomos diferentes, ou seja, essa característica tem que estar em cromossomos diferentes, produz 4 tipos de gametas possíveis. Se ele é heterozigoto, ele vai ter a possibilidade de formar 4 tipos possíveis: o A e o B maiúsculo, ou A maiúsculo, B minúsculo, A minúsculo, B maiúsculo e A minúsculo e B minúsculo. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem um pouco melhor. Então, uma das possibilidades é essa aqui. Nós temos uma célula que está com seus cromossomos duplicados, então é uma estrutura do núcleo. Esses cromossomos duplicados aqui, nós temos A maiúsculo, A minúsculo, B minúsculo e B maiúsculo. Ocorre o quê? Ocorre meiose 1, a primeira divisão da célula para formar os gametas. Então, pode se separar os recessivos num canto, ou seja, todos os minúsculos aqui, A minúsculo e B minúsculo, e todos os maiúsculos em outra célula, B maiúsculo e A maiúsculo. Então, essa célula vai fazer o quê? A primeira célula, que tem todos os minúsculos, ela vai formar a gameta de A minúsculo e B minúsculo. Então, essa é uma possibilidade das 4. A outra, que tem todos os maiúsculos, vai formar uma célula com A maiúsculo, B maiúsculo. Então, essa é a segunda possibilidade. Esse é o segundo tipo de gameta que vai ser formado. Na segunda possibilidade, da mesma forma, nós temos uma célula que duplicou a quantidade de cromossomos, ocorre a meiose 1. Dessa vez, em vez de ir recessivo para um canto e dominante para o outro, fez a mesclagem, misturou eles. Então, foi o A minúsculo está aqui, o B maiúsculo aqui, A maiúsculo aqui e B minúsculo aqui. Então, houve uma divisão entre eles. Então, na hora de formar a célula lá no final, o gameta lá no final, que é a célula reprodutiva, aqui nós vamos ter um A maiúsculo, um B minúsculo, e lá em cima nós temos um A minúsculo com B maiúsculo. Então, dessa forma, ele forma 4 possibilidades de gametas, porque as características estão em cromossomos diferentes. O livro de vocês apresenta esse probleminha para ser resolvido. Nós temos um heredograma. Nesse heredograma nós temos o primeiro casal, em que apresenta a informação que o homem é AB e a mulher é O. O segundo casal, que está representado pelos números 3 e 4, o homem não está marcando nada, a mulher está marcado RH negativo. O primeiro casal, que é o 1 e 2, teve uma filha, e essa filha tem o tipagem sanguínea A e fator RH negativo. O segundo casal, que é o 3 e 4, tiveram um filho, e esse filho tem a tipagem sanguínea O positivo. E esses dois se casaram. Aí vem a pergunta do probleminha. Qual é a probabilidade de um filho do casal 5 e 6, que são esses dois, ter sangue do tipo O positivo e A negativo? Qual é a possibilidade? Para mim saber qual é a possibilidade, eu preciso identificar os genes que cada um tem. Então vamos lá. Primeiro, a mulher, ela é A, mas ela não é um A homozigoto, ela é um A heterozigoto. O que quer dizer isso? Ela recebeu o Azinho do pai, e o O da mãe. Por que ela recebeu o O da mãe? Porque o O é recessivo, então ele só manifesta em dose dupla. Então, automaticamente, a mãe dela forneceu o Ozinho para ela. O fator RH negativo, da mesma forma, ele só se manifesta, ele é recessivo, então ele só se manifesta em dose dupla. Então, essa mulher ela vai ter AO como gene, DD como representando o fator RH negativo. Beleza. Qual é o fator do homem nesse quesito? O homem é O, ele automaticamente recebeu um O da mãe e um O do pai.
O fator RH dele é positivo, né? Porém, a gente sabe que a mãe dele é negativa. Automaticamente ele recebeu o fator positivo do pai e o fator negativo da mãe. Então ele fica heterozigoto pelo fator RH. Sabendo disso, como é que eu vou saber qual vai ser as características dos filhos deles? Jogando essas informações no quadrinho. Então eu fiz esse quadro coloquei esse quadro de forma resumida para ficar mais fácil da gente compreender, né? Então vamos ao primeiro. A mulher, ela só pode ter dois tipos de gametas, né? A maiúsculo, D minúsculo, porque tem A e O, então os dois D são minúsculos, então fica fácil, né? Ou O maiúsculo, ou O e D minúsculo. Então são esses dois tipos de gameta que ela tem possibilidade de ter. O homem, da mesma forma, como ele é homozigoto, né? Ou ele tem OD positivo, D maiúsculo, ou ele tem OD minúsculo. Essa é a única possibilidade que ele tem. Fazendo o cruzamento das possibilidades que ambos têm, A com O, D maiúsculo com D minúsculo. Então formou a primeira possibilidade. No segundo quadrinho, A com O e 2D minúsculo. A terceira possibilidade, 2O, D maiúsculo, D minúsculo. E no último, 2O e 2D minúsculo. Tá, mas qual que é a negativa? Nós temos a negativa aqui, vamos interpretar os dados. Nessa primeira fileira nós temos os que são As, né? Por quê? Porque o A domina sobre o O. Então aqui é A e aqui também é A. Esse primeiro é A, quando tem maiúsculo significa positivo. Então esse aqui é A positivo. Esse segundo é A, mas é 2D minúsculo, então significa que ele é negativo. Então automaticamente o A negativo é esse aqui. Interpretando o segundo, né? Qual pode ser O positivo? Aqui nós temos 2O, significa que o sistema BO vai ser do tipo O. Tem um D maiúsculo, significa que ele é positivo. Automaticamente ele vai ser O positivo. O segundo também é O, porém os dois são minúsculos. No caso vai ser negativo. Então automaticamente eu tenho 1/4 de A negativo e 1/4 de O positivo, né? Do total de 4 quadrinhos, de 4 possibilidades, eu tenho 1 para A negativo. E do total de 4 quadrinhos, eu tenho uma possibilidade para O positivo. Então essa é a resposta dessa primeira pergunta, desse probleminha que tem no livro de vocês. Tá. Aí vem a segunda questão do problema, né, que diz o seguinte: quando o homem 6 ainda era noivo da mulher 5, uma antiga namorada O positivo acusou de ser pai de seu filho, uma criança A negativo. Pelo que se conhece pela herança dos grupos sanguíneos, essa acusação tem procedência? Então, para a gente saber se há compatibilidade com a tipagem sanguínea, a gente precisa primeiro identificar a tipagem dos pais. Por exemplo, a mulher, essa antiga namorada, ela é O positivo. Automaticamente ela tem 2 genes do O e pelo menos um do fator positivo, que é o D maiúsculo. O outro a gente não sabe. O homem a gente já sabe que ele é O positivo, ele tem os 2 fatores, 2 genes do O, porque o O é recessivo, um fator positivo e um fator negativo. E a criança? A criança, como a gente não sabe do sexo dessa criança, está dizendo que é uma criança, então a gente colocou um triângulo para indicar isso. A criança é A, então nós colocamos o A aí, porque a outra letra a gente não sabe ainda que se é O, provavelmente vai ser O, né, porque ele puxou o O da mãe, porque a mãe não tem esse A. Como ele é negativo, automaticamente só manifesta em dose dupla, então ele tem 2 Dzinho minúsculo. Como é que eu vou saber se ele é filho ou não desse rapaz? Por essa letrinha A que nós temos aqui. Porque ninguém tem A. O homem não tem A, nem a mulher tem A. Então, esse A vem do pai, né? Que pai que é esse? A gente não sabe, mas desse rapaz número 6 não é. Então, dessa forma, a gente consegue descartar a possibilidade de paternidade usando o sistema ABO. Interação gênica. O que é interação gênica? Quando 2 ou mais pares de alelos agem na origem de uma mesma característica. Aí nós temos exemplo de 2 cromossomos. Um azul, um par de azul e um par de verde. Na primeira situação, nós estamos um exemplo sem interação gênica, né? Nos cromossomos azuis, nós temos A maiúsculo e A minúsculo, indicando os genes que tem em cada um deles, para determinar uma característica X. Então, esses dois aqui só manifestam essa característica. No cromossomo verde, nós temos o B maiúsculo e B minúsculo. Esses dois genes determinam cada característica Y. Quando há interação, que é esse exemplo 2 aqui, nós temos o cromossomo azul, que tem E maiúsculo e E minúsculo, e o cromossomo verde, que tem F maiúsculo e F minúsculo. Então, juntando a interação desses 4 é que vai manifestar a característica Z. Então, essa característica depende desses
cromossomos diferentes que têm esses genes. Aí nós temos essa tarefinha para ser feita, né? A letra A, que tem um enunciado da página 42, vai dizer qual é o genótipo de cada um, a B na página 45 e a C na página 48. E o link que vai ser mandado do grupo para vocês enviar a fotografia do caderno com as respostas. Obrigado.